Antes de mais nada, eu queria explicar um pouquinho aqui o que eu testei para vocês. Normalmente eu iria usar o Ubuntu para mostrar para vocês como instalar e tudo. Só que eu passei por um pequeno problema. Aparentemente o terminal do Ubuntu na versão 22.04 com o VirtualBox da versão 7.0 especificamente, ele tem um problema para abrir o terminal. Porém, é um daqueles erros que podem acontecer. Sistemas estão sempre o tempo todo se atualizando. Então, é até interessante vocês entenderem esses conceitos, né? Nada vai funcionar 100% perfeitamente para sempre. Muito provavelmente a gente pode até regredir a versão do VirtualBox, podemos regredir a versão do Ubuntu, só que eu quero mostrar uma versão mais atualizada. Então, existem opções para isso. Eu vou usar o Ubuntu, que é uma versão do Ubuntu só que é mais leve, ela vem menos configuração e ela é tranquila de você usar. A primeira coisa que você vai fazer é acessar o site do Ubuntu oficial, ubuntu.me, e você vai ser apresentado ao produto, mas você vai para downloads. Aqui dentro você vai ver a versão mais recente. Eu vou criar essa versão para a gente usar e você pode baixar diretamente. Quando eu terminar a instalação, não é muito pesado se você for analisar por outros sistemas operacionais que são bem mais pesados, certo? Quando você finalizar essa instalação, a gente vai prosseguir para o próximo passo. O próximo passo, você vai acessar o site oficial da VirtualBox, que pertence à Oracle, por sinal, e aqui já vai ter um botão muito grande te mostrando para fazer o download. É só apertar nele e ele vai te mostrar algumas opções, vai depender do seu sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows, então eu vou prosseguir aqui. Também vai terminar a instalação e você vai fazer uma instalação direta. Eu não vou abordar a instalação do VirtualBox, ele é bem direto, certo? Eu já tenho ele instalado aqui, eu quero mostrar para vocês de forma rápida como usar o Linux, tá? Mas como eu falei, você vai precisar ter suporte à virtualização. É uma instalação muito padrão, é next tal, é bem padrão do Windows. Okay? Quando você terminar de instalar o VirtualBox, você vai poder acessar a ferramenta. E esse daqui é uma outra máquina que eu já tinha testado, porém você vai criar uma nova máquina. Para você, como é que você vai fazer? Vai apertar aqui em novo, tá vendo esse botãozinho mais azul? Vamos clicar em novo, você vai definir um nome, eu vou colocar aqui Ubuntu, novo. E aqui você vai precisar selecionar a ISO, que você acabou de baixar. A ISO é nada mais a imagem do que o sistema operacional. Eu vou pesquisar aqui em outro e já vai estar aqui na minha pasta de downloads, no seu caso também. Ok? Feito isso, você pode prosseguir. Aqui ele vai te dar algumas opções para você incrementar um pouco mais, você adaptar a sua máquina virtual. De cara, você vai ver aqui que tem a opção de ajustar o tamanho da memória, quanto de memória RAM ele vai consumir e o quanto de CPU que ele vai ter acesso. Eu vou aumentar um pouco aqui porque eu preciso de uma instalação um pouquinho mais rápida, certo? Aqui você consegue ver essa numeração que representa, na verdade, 2 GB, certo? Que se você multiplicar 1024 por 2, vai dar esse 2048. Então você sempre vai fazer essa matemática. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou puxar aqui a calculadora e se eu quero 4 de RAM, por exemplo, vai ser 1024 vezes 4. Vai ser 4096. Bom, é mais do que o suficiente para mim nesse caso. Então eu vou colocar aqui 4096. Feito isso, a gente pode prosseguir. Você consegue ver nessa barrinha que até o verde é recomendado. Ele não vai te barrar, não é nem barrar, é o que ele recomenda, porque o próprio VirtualBox vai analisar o seu hardware, o seu computador, e vai te dar alguns parâmetros de mínimo, máximo, certo? Se você extrapolar um pouquinho dessa linha verde, você pode sofrer mais com o seu computador rodando. Porque você pode ter outros programas rodando no seu computador normal. Se você iniciar a instância e ela consumir muito, aí pode dar problema, ok? Próximo, vamos prosseguir aqui para a parte da configuração do disco virtual. Ele vai criar um disco virtual para você, nada mais é do que uma virtualização de um disco rígido. Ele não vai consumir tudo isso de espaço, tá? Mas a gente está definindo aqui 25 GB. Pronto, você pode deixar esse padrão, não vai dar problema nenhum. Vamos prosseguir. Aqui ele vai fazer um resumo e clicamos em finalizar. Pronto,
que é que vamos fazer agora? Eu vou configurar um pouco mais ele, porque eu quero incrementar a máquina virtual. Eu quero adicionar algumas configurações. Aqui, na verdade, você pode remover o disquete, não tem problema. Vamos precisar do óptico e do disco rígido. O óptico, porque ele vai ler como se fosse a imagem ISO, e o disco rígido, porque vai ser onde ele vai realmente instalar o sistema operacional. Só que aqui em monitor, dá para ver que ele não está com muita memória de vídeo. Eu vou incrementar isso aqui no máximo, porque eu quero uma experiência boa quando eu estiver usando o VirtualBox. Okay? Ele vai dar uma fluidez maior no teu vídeo. Armazenamento não precisa mexer em nada. Redes, aqui é um pouquinho mais avançado, não vamos nos preocupar com isso, né, pelo menos não nesse vídeo. Ok? Geral aqui avançado, eu acho que não precisamos mexer em mais nada. Certo? Vou habilitar aqui. Ok, vamos seguindo. Eu vou clicar para iniciar a máquina. Nesse momento é exatamente como se você fosse dar o boot no seu computador com um USB de instalação, né? E ele tentasse ler seu USB e ele vai mostrar exatamente a mesma tela que ele mostraria se você fosse fazer dessa forma. Ele está dizendo aqui, experimente ou instale o Ubuntu, é o que eu quero, vamos apertar o Enter. Aqui eu vou melhorar um pouquinho o meu vídeo, certo? Vou botar aqui uma 150% só para a gente ficar uma visualização melhor. E ele vai te mostrar essa interface bem bacaninha. Eu vou esperar um pouco e quando ele iniciar aqui, a gente já volta para o vídeo. Pronto, pessoal, ele já terminou de carregar, não demorou muito, foi bem rápido. E esse aqui é o próprio Ubuntu. Se você quiser, na verdade, a gente já pode usar o sistema operacional daqui, ok? Mas já como você quer ter algo que vai ficar permanente na sua máquina virtual, então a ideia é que a gente faça o processo de instalação. É bem tranquilo, já vai ter aqui o ícone para instalar, você dá 2 cliques, ele vai prosseguir aqui uma instalação bem padrão do Linux, ok? No geral ele sempre tem essa interface. Português Brasil, próximo, ele já identificou minha localização. Aqui é o seu layout de teclado, bem importante essa parte para você não passar muito problema quando você estiver escrevendo na máquina. Você pode deixar esse aqui, ó, que a maioria dos teclados vai ter esses botões habilitados, então nos outros ele não deixa. Então você pode deixar esse aqui mesmo, o último, prosseguindo. Você pode deixar em apagar o disco e prosseguir, até porque a gente não tem nada, né? Foi um disco virtual criado. Então vamos prosseguindo. E aqui você vai definir um nome. Vou deixar aqui já viu. Aqui é o nome do seu usuário. E aqui é o nome do computador. Que é o nome do computador em si, do Linux em si que ele vai dar. Aqui pode ser qualquer senha que você precisar. Eu não vou deixar uma senha mais simples para a gente usar como exemplo. E ele está mostrando aqui como é que vai ficar o resumo, ok? Não tem muito problema. Pode instalar. O bom do Ubuntu é porque, além de ser leve, ele tem uma interface bonita também. Então você pode usar como se fosse uma outra opção para o Ubuntu. No meu caso, eu estou usando mais porque eu tive aquele problema mesmo na parte da instalação de abrir o terminal. Okay? Eu vou esperar ele terminar de instalar tudo e a gente volta com o vídeo. Pronto, ele vai te mostrar essa tela. Você já pode colocar a senha que você definiu antes. Dá um Enter. E você já vai entrar no ambiente. Ok, esse daqui já é o Linux, ok? Você já está rodando ele, você já está usando ele. Então, agora que a gente viu como é que é todo o processo de instalação do Linux pelo VirtualBox, eu vou mostrar rapidamente como seria pelo WSL, apesar que vai ser muito mais rápido. Pronto, agora que você está aqui, você também pode ver esse processo de instalação pelo WSL. Então, para fazer isso, você só precisa ir na Microsoft Store. Dentro dela, você vai conseguir pesquisar pelo termo, né, o nome do aplicativo. Pode ser Ubuntu mesmo. E aqui você já vai se deparar com vários aplicativos. Você pode pegar o 22.04, certo? Não tem muito problema. As avaliações dele não estão muito ok, porque o pessoal foi identificando vários detalhes técnicos na versão 22.04, mas se ela não funcionar com você, se você não gostar muito, você pode usar a 20.4, não tem problema nenhum. No meu caso eu estou usando a 22.04 mesmo. Ok? Então, feito isso, a gente vai seguir para o terminal.
É importante ressaltar que não faz diferença para esse tutorial se você está usando o Ubuntu, se você está usando o Ubuntu. A diferença é que lá na telinha do Ubuntu você vai pesquisar pelo termo QTerminal. Como você abrir na barrinha lá, você vai conseguir ver. Eu vou mostrar aqui agora. No Ubuntu você vai ver aqui que você vai poder pesquisar como se fosse no Windows. Tem aqui QTerminal. Clicar na barrinha de pesquisa, QTerminal. E dá um Enter. Ele já vai te mostrar o terminal. É bem exatamente isso aqui. Você já vai ter acesso a tudo o que você precisa, ok? O que é que você pode fazer? Você pode ir para documentos. Aqui dentro não vai ter nada. E vai ser um excelente lugar para você já testar o que vamos